Olá, eu sou Cláudia, sou pedagoga, sou assessora da iniciativa De Olho nos Planos e da Ação Educativa e integrante do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Boa tarde, bem-vindas todas e todos ao nosso webinário Mulheres Debatem Fundeb, os impactos do novo fundo nas desigualdades educacionais. Esse webinário, ele ocorre no âmbito da iniciativa De Olho nos Planos, coordenada pela Ação Educativa, em parceria com a Oxfam Brasil e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A agenda do Fundeb é, sem dúvida, uma das mais importantes do campo educacional hoje, porque o fundo é o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil. O Fundeb vigente, o Fundeb atual, ele tem vigência até dezembro de 2020, e a PEC do novo Fundeb, ela está em tramitação no Congresso Nacional, já passou pela Câmara dos Deputados e agora está em discussão no Senado Federal. Inclusive, nós lançamos na semana passada uma petição, vamos disponibilizar aqui o link da nossa petição para que todas e todos vocês assinem, para pressionar as senadoras e os senadores para que votem um Fundeb para valer, com os principais pontos do texto aprovado na Câmara e que devem ser mantidos agora no Senado, como maior complementação de recursos da União ao fundo, recursos novos e não vindos de outros investimentos ou programas educacionais. Uma distribuição mais equitativa dos recursos por meio de um modelo híbrido que leve em conta as especificidades dos estados e também dos municípios na complementação da União, porque o fundo atual, ele leva em consideração as especificidades só dos estados. Então, municípios pobres em estados ricos, hoje, não recebem a complementação da União. E a constitucionalização do custo aluno-qualidade, o CAC, que prevê os insumos necessários para garantir uma educação de qualidade para todas e todos. O CAC, ele está previsto na meta 20 do Plano Nacional de Educação, e é um ponto de forte disputa agora no Senado Federal. Só para vocês terem uma ideia, na sexta-feira passada, o Todos pela Educação, que é uma entidade que representa o empresariado que atua no campo educacional, soltou um posicionamento dizendo que educação pública de qualidade não requer escolas com bibliotecas bem equipadas, salas com número adequado de estudantes por turmas e profissionais com salário digno. Além disso, o CAC também prevê que todas as escolas tenham saneamento básico, água potável, laboratório de informática, internet banda larga, parque, quadra poliesportiva coberta, enfim. Ele prevê o que precisamos para ter uma escola digna para todas e todos. E esse debate, ele é fundamental nesse momento em que a pandemia Covid-19 escancarou ainda mais as desigualdades educacionais brasileiras. Bom, mas para falar sobre as disputas em torno da PEC, do Fundeb, agora no Senado Federal, convido para compor nossa mesa mulheres que são referências na luta pela garantia do direito humano à educação no país. Então, eu convido aqui a Denise Carreira, que é coordenadora da iniciativa De Olho nos Planos e da Ação Educativa, atualmente integra a coordenação da campanha Direitos Valem Mais e, a convite da Prêmio Nobel Malala, integra a Rede Internacional Gumacai, de defensoras do direito humano à educação de meninas e mulheres. Denise é também
uma das autoras do custo-aluno-qualidade, que tem sido um ponto de acirrada disputa na tramitação da PEC. Convido também Gilvânia Nascimento. Ela compõe a diretoria nacional da UNCM, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. É coordenadora da UNCM Bahia, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz e integrante dos comitês diretivos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também da iniciativa De Olho nos Planos. Convido também para somar nessa mesa Annalise da Silva. Ela é professora associada da UFMG e coordenadora do Comitê Mineiro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Nós temos também a professora Fátima Bezerra, que irá somar conosco aqui nessa mesa, mas que está um pouco atrasada, vai entrar um pouco depois, porque está participando agora de uma audiência. Então, quando a governadora Fátima chegar, ela se soma aqui a esse time maravilhoso de mulheres, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para as nossas debatedoras. Também gostaria de dar as boas-vindas para as nossas intérpretes de Libras, a Carol Fomin e a Vânia Santiago. Quem está agora conosco é a Carol, e logo mais ela vai se revezar com a Vânia. Também queria dar as boas-vindas para Nana Soares, que é a nossa jornalista que está no comando de toda essa live, e também Júlia Daer, que está nos ajudando também na condução desse webinar. Então, vamos para o primeiro bloco, né? No primeiro bloco, cada debatedora vai ter 10 minutos de fala, ficando na tela somente a pessoa que está com a palavra e a intérprete de Libras. Quando faltar 2 minutos para encerrar, a mesa toda retorna à tela, que é um aviso, né? Quando nós retornarmos, é um aviso de que é preciso concluir para passarmos a palavra para a próxima debatedora. Tudo bem? Combinado, mulheres? Então, começaremos com Denise Carreira e eu vou fazer uma pergunta agora para Denise. Denise, qual é a importância da constitucionalização do custo-aluno-qualidade no novo Fundeb? O microfone, tem que abrir o seu microfone. Obrigada, Clau. Então, primeiro queria agradecer a presença, a participação dessas mulheres guerreiras, lutadoras pelo direito à educação, pessoas que também foram chave na construção e no movimento Fundeb para valer em 2005, 2006. Então, participar dessa conversa, né, dessa troca, nesse momento tão desafiante como a Cláudia colocou, é algo muito importante. E eu queria começar, antes de enfrentar essa questão que Cláudia traz, dizer do significado, né, de nós, mulheres, discutirmos educação, discutirmos esse momento que a gente está enfrentando aqui no Fundeb. É claro que quando a gente pensa mulheres, nós estamos falando de mulheres e suas múltiplas diferenças e desigualdades, mas a relação mulheres e educação é uma relação muito, muito forte, muito profunda. Primeiro que as mulheres, né, a grande parte das mulheres sempre entenderam a educação como poder e lutaram pela sua escolarização. Isso ao longo da história, né, as mulheres sempre valorizaram muito a educação. E aqui eu quero destacar a importância, nesse momento, das mulheres negras, que têm a taxa de escolarização mais acelerada de todos os grupos populacionais. Então, esse investimento na educação com poder é uma característica aí da luta das mulheres, mas também de outros movimentos sociais, como o movimento negro, indígena e tantos outros. Também quero destacar aqui que a educação é a política mais capilar, é a política mais cotidiana da população, na qual as mulheres, as mães, as avós, as tias, têm um papel muito importante para sustentar toda essa arquitetura, toda essa engrenagem que faz com que
milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos, cotidianamente vão para as escolas, para as creches. Então, as mulheres ainda, como ainda as responsáveis predominantemente pelo cuidado, têm um papel muito importante para que o desafio educacional, né, consiga ser enfrentado no nosso país. Também quero destacar aqui a importância das mulheres, dos setores populares, na luta, né, pelo acesso à educação, pela melhoria da qualidade, a luta das mulheres pelo direito à creche, pelo acesso ao ensino fundamental, pelas ações afirmativas, no caso, aí destacando o papel das mulheres negras e indígenas. Então, as mulheres atuaram muito pelo acesso à educação. Destacar também o fato de que, na educação, nós somos uma categoria predominantemente de mulheres, mais de 80% das trabalhadoras, das profissionais de educação, constituída por mulheres. Então, destacar aí alguns pontos, né, que explicitam esse vínculo e a importância de nós, mulheres, na nossa diversidade e desigualdades entre nós, discutirmos esse ponto tão importante nesse momento, que é o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Como a Cláudia disse, o Fundeb ele foi aprovado num contexto bastante adverso, né? Nós estamos com uma política econômica de austeridade, de cortes de recursos, que vem destruindo o país, e nós conseguimos uma vitória muito importante aí com o papel da Campanha Nacional pela Educação, todos os movimentos sindicais, o movimento também dos dirigentes de educação, ou seja, muitos movimentos se organizaram, se somaram a essa ação também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pela aprovação do Fundeb. Eu queria destacar o papel da nossa Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E conseguimos uma vitória importante na Câmara, né, uma vitória que não significa o Fundeb que nós sonhávamos, mas com certeza um avanço muito grande para o que a gente tem hoje e nessa realidade, nesse contexto bastante adverso. Então, conseguimos, na Câmara, aumentar a complementação da União, conseguimos aí aumentar o valor por aluno, conseguimos aí um modelo híbrido que vai ajudar a enfrentar as desigualdades internas aos estados, conseguimos aumentar o valor investido na valorização das profissionais e dos profissionais de educação e conseguimos aí a constitucionalização do CAC. Essa constitucionalização hoje está sendo bastante ameaçada nessa etapa do Senado Federal, pelo governo federal, por essa política econômica restritiva que destrói os direitos sociais, ambientais do nosso Brasil, mas também vem sendo atacada por articulações como Todos pela Educação, né, que é uma articulação que reúne parte das fundações de institutos empresariais. Essa articulação vem atacando a proposta do custo aluno qualidade, que é uma proposta consistente, comprometida que a gente dê um passo rumo a uma educação, rumo a uma política educacional que, de fato, garanta o direito à educação de qualidade à população. É importante aqui destacar que o Brasil é um país com uma política pública educacional tardia. Pensando assim, quando a gente considera mesmo a América Latina, o país foi um dos últimos países a construir uma política pública educacional. Isso se deveu muito em decorrência do racismo estrutural, porque a elite brasileira, entendendo também que a educação é poder, segurava, né, não garantia as condições para a construção dessa política educacional, essa política de Estado. Mesmo assim, os movimentos sociais, movimento negro, indígena, de mulheres, movimentos operários, dos trabalhadores do campo, com essa condição negada do direito à educação, mesmo assim, desenvolveu inúmeras experiências educativas que foram base para muitas conquistas depois no campo das políticas educacionais. Mas uma das nossas características da política educacional brasileira é oferecer as piores condições para quem precisa mais, ou seja, para a população mais marcada pela desigualdade, pelos territórios com os piores indicadores, com as comunidades mais vulneráveis. A nossa política educacional oferece as condições mais precárias, aquela ideia da educação pobre para a população pobre. Então,
O Fundeb, especificamente o custo aluno-qualidade, o custo aluno-qualidade, que é essa proposta construída pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e que vem responder a uma demanda prevista na nossa legislação educacional, de que a gente avance para um financiamento educacional que garanta o direito à educação de qualidade. A nossa campanha nacional conseguiu, né, dar esse passo com essa proposta, e o CAC significa, sobretudo, a gente conseguir superar essa história da nossa educação, essa marca da política educacional, de oferecer as piores condições para quem é mais marcado pela desigualdade, pelo racismo e tudo mais. Então, nesse momento, é fundamental que a gente se some, que a gente participe das mobilizações para defender o custo aluno-qualidade como esse referencial de investimento por aluno que garante as condições materiais, os insumos que a gente chama básicos para que a gente avance para um padrão de qualidade, num primeiro momento, um padrão inicial, um padrão mínimo de qualidade, previsto no custo aluno-qualidade inicial, que é o primeiro passo, para depois a gente avançar para o custo aluno que avance na perspectiva de uma qualidade na educação, com parâmetros, né, com referenciais que alcancem, inclusive, países mais desenvolvidos. Então, mas que seja feito a partir do nosso contexto, da nossa realidade, respeitando a nossa diversidade imensa, a nossa história, nossas culturas, né? A qualidade que a sociedade brasileira entende como horizonte para a garantia do direito à educação aí para toda a população. É isso, nesse primeiro momento, nessa primeira conversa aí com as companheiras de luta. Obrigada. Obrigada, Denise. Bom, antes de passar a palavra para a Gilvânia, eu queria dizer também do kit de mobilização, agora para incidência no Senado, que está disponível lá no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente também vai disponibilizar o link do kit aqui no nosso chat e dizer que nós estamos mobilizadas para um tuitaço amanhã. Fundeb para valer é Fundeb com CAC. E nesse kit da campanha também tem vários materiais para que vocês possam participar do nosso tuitaço amanhã, às 10 horas da manhã. Então, agora eu vou passar a palavra para a Gilvânia Nascimento. Gilvânia, como o CAC pode contribuir com o trabalho dos conselhos de educação? Olá, boa noite, né? Cláudia e demais colegas de mesa. Cláudia, eu vou avisando que nós estamos aqui com alguma dificuldade de internet, se em algum momento travar, eu retorno, hein? Não vou embora, não, eu retorno. Mas eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui nessa mesa, discutindo uma pauta tão importante para a educação brasileira, que é a pauta do Fundeb. E é um prazer maior ainda, porque estando com Denise Carreira, que é uma mulher da luta não apenas pelo direito à educação, mas pelos direitos humanos, Annalise, não é, que onde a gente vai, eu só consigo lembrar da luta e da resistência da educação de jovens e adultos, da governadora Fátima Bezerra, que como senadora foi grande parceira nossa em todas as pautas aí, das conferências, do Plano Nacional de Educação e também do financiamento da educação. Pois bem, a pergunta que você me fez me leva a falar primeiro desse lugar de fala, né, de onde nós estamos, representando os Conselhos de Educação do Brasil, como órgãos de Estado a quem compete a defesa do direito à educação. O Conselho precisa ser o guardião da legislação, e a nossa Constituição determina a educação como direito de todos, como dever do Estado, determina a qualidade como princípio, a universalização como necessidade, enfim,
a gente tem todo um trabalho no Conselho Municipal de Educação que está diretamente ligado à garantia do direito à educação. É esse o trabalho da UNCM, que eu aproveito para saudar o nosso presidente que nos assiste, o nosso presidente que nos assiste, desculpa aí a voz embargada, e todos os colegas da diretoria da UNCM, né? E todos os nossos colegas conselheiros que estão aqui nessa live, comprometidos com a defesa do Fundeb. O lugar também de onde os conselhos falam é o lugar da escola pública, né? O lugar da defesa da escola pública e da educação como direito de todos. E a escola pública, a escola dos trabalhadores e trabalhadoras, a escola das periferias, a escola daqueles cidadãos que só podem contar com ela. E nós precisamos estar comprometidos com esse direito. Por outro lado, a discussão do financiamento, que sempre foi uma caixa preta, é hoje uma discussão necessária e a ser realmente abraçada por toda a sociedade. Essa discussão do Fundeb é uma forma fundamental, não apenas de garantir o direito à educação, mas principalmente de podermos enfrentar as desigualdades sociais. Nesse sentido, a aprovação da PEC 15 e agora a aprovação da PEC 26 no Senado, para nós da UNCM, é muito necessária para o enfrentamento da construção, inclusive, de um país socialmente justo, né? E também para que a gente possa ter o verdadeiro compromisso com escola como espaço de formação cidadã, como espaço de cidadania. Portanto, escolas que precisam ser dignas. Uma outra questão que eu queria trazer eu tenho a impressão que esse horário não é, Cláudia, o dia inteiro, a voz está falhando um pouco, né? Eu queria trazer um pouco alguns apontamentos de Anísio Teixeira na década de 50. Anísio já dizia assim: o Brasil exige ser educado. E é tempo de reconhecer que não há empreendimento maior e mais indeclinável para uma democracia, mesmo uma simples democracia política, que não seja uma burla ou uma fraude grosseira, que é educar toda uma nação, ou educar todo o povo para ser efetivamente uma nação. Diz ainda Anísio, lá na década de 50, como, porém, poderia o Brasil conseguir recursos para financiar este tremendíssimo serviço social? Anísio já entendia que financiar a educação para todos os brasileiros era um grande desafio, mas um desafio a ser enfrentado como é nesse momento. Então, ele dizia o seguinte: eis um ingente e instante desafio de ordem cívica, política e social, que nos cabe enfrentar e que não comporta mais delongas. Diz ainda Anísio, finalizando esses meus apontamentos deste momento: fiquem certos todos de que a educação brasileira é dever e não favor, que só se cumprirá com os recursos do poder público. É diante disso que a UNCM, entidade que representa, não é, os Conselhos de Educação do Brasil, quase 5.000 conselhos municipais de educação, em todo o território brasileiro, Cláudia, trabalhando pela defesa do direito à educação, a se comprometer com a aprovação do Fundeb para valer. E quando nós dizemos um Fundeb para valer, nós estamos dizendo um Fundeb capaz de corrigir essas desigualdades históricas e, para tanto, é um Fundeb também com o custo aluno-qualidade. A nossa instituição produziu 3 documentos no último mês, um posicionamento público e uma carta aberta, e também encaminhou para todos os senadores a defesa de que o Fundeb seja aprovado dentro daquelas perspectivas que nós estamos discutindo.
e que seja uma aprovação que inclua a implementação do custo aluno-qualidade, como está, inclusive, na lei do Plano Nacional de Educação. A UNC me destaca, então, em seus documentos, a urgência da aprovação desse novo Fundeb, para que possamos, de fato, transpor as desigualdades sociais e educacionais históricas que acompanham o povo brasileiro. Precisamos realmente estar comprometidos com a aprovação de um Fundeb que possa realmente concretizar uma educação de qualidade. E aí eu precisaria destacar aqui, não vou utilizar argumentos técnicos, legais, que inclusive estão muito bem construídos, apresentados em debate público pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Aliás, a campanha tem proporcionado um grande e efetivo debate sobre qualidade da educação, financiamento da educação e direito à educação no Brasil. É essa a tríade que precisa ser pensada para a concretização do direito à educação. Portanto, quando a gente discute o CAC, a gente discute pensando na realidade da escola pública. Ainda temos escolas sem água, ainda temos escolas sem laboratório, sem biblioteca. Ora, é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de coisas que já deveriam estar sendo atendidas nas escolas do Brasil. A quem interessa, por exemplo, evitar ou impedir a constitucionalização do CAC. Com certeza, não interessa aos professores das escolas públicas que atuam cotidianamente no chão dessa escola, na zona urbana, na zona rural. Também não interessa aos professores e estudantes que atuam em salas superlotadas, por exemplo, e sem as mínimas condições de infraestrutura. Não interessa ainda aos milhares de estudantes privados de espaços adequados de convivência e de formação. E também não interessa aos trabalhadores da educação que precisam atuar em condições inadequadas e insalubres de trabalho. É uma pergunta importante, porque responder à importância do CAC, nós temos muitos argumentos que podem consolidar, mas a gente precisa discutir também esse campo de disputas e a quem interessa uma escola pública precarizada. Porque impedir ou não concordar com o custo aluno-qualidade é optar por uma escola pública precarizada. E como eu não vou ser analista aqui na história, né, Ana, de contrariar o tempo, eu quero ler uma citação de Anísio Teixeira, que ainda, dentro daqueles meus apontamentos, discutindo lá na década de 50, governadora, o financiamento da educação, não é? Como financiar a educação no Brasil? Ele dizia: não estamos em condições de retardar este ou outro plano equivalente, pelo qual passamos não somente a estender a educação a todas as crianças que dela precisam e que a estão exigindo, e também aos jovens, aos adultos, a todos os cidadãos brasileiros, mas ensejar aquele mínimo de condições adequadas, por meio do qual a escola pública venha a se constituir a verdadeira solução do problema da educação e não ela própria ser mais um problema para a nação. Então, desde a década de 50, Anísio Teixeira já aliava a questão do financiamento aos insumos, às condições adequadas. Essa é a minha primeira abordagem. Peço desculpas no início, porque estava com a voz falhando, mas já peguei aqui o ritmo, tá? E no segundo momento a gente complementa. Muito obrigada. Obrigada, Gilvânia. Tá ótima. Quero dar as boas-vindas aqui para a governadora Fátima Bezerra. Ela é pedagoga, ela é a atual governadora do estado do Rio Grande do Norte e representante do consórcio Nordeste. Então, eu já vou aproveitar a sua presença e já vou passar a palavra, então, para a governadora Fátima. Governadora,
quais os principais impactos do novo Fundeb na região nordeste do país e o que não podemos abrir mão? Bom, eu quero inicialmente aqui agradecer aqui o convite, viu? Dizer que para mim que é uma alegria, é uma honra estar aqui participando dessa live junto com Denise, com você, Cláudia, com a querida Gilvânia, com a Annalise, e junto aqui, né, com a legião de amigos, de companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui a nossa live. E hoje, inclusive, só mulheres, né? Mulheres exatamente debatendo, né, o Fundeb e o seu impacto no que diz respeito ao enfrentamento às desigualdades educacionais. E também outro registro, a live exatamente está acontecendo no dia em que se celebra o Dia dos Estudantes. Aliás, esse ano é um ano muito atípico, né, para os estudantes de todo o país, diante exatamente desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, o que fez com que nossos estudantes, de repente, sem aula presencial, muitos, inclusive, também sem o chamado ensino à distância, né, dentro desse contexto exatamente das desigualdades sociais, mas eu quero dizer que nada melhor do que falar em educação, Denise, exatamente no dia do estudante. Vamos lá, a pergunta, né? Qual o impacto? Primeiro, o impacto é de que sem o Fundeb, né, simplesmente nós teríamos uma catástrofe, porque é impossível imaginar o funcionamento de uma das maiores redes de educação básica, não é do Brasil, da América Latina, é do mundo, sem o Fundeb, enquanto política de financiamento, né? Veja, eu sou da geração que participou intensamente da luta que fez nascer o novo Fundeb, junto exatamente com a campanha nacional pelo direito à educação, junto com vocês. Aqueles idos de 2006, 2007, foi um momento, né, muito virtuoso, porque aquele movimento Fundeb para valer trouxe, sem dúvida nenhuma, né, esse Fundeb que não excluía, né, que incluía, porque o Fundeb, na verdade, contemplou desde a creche até a pré-escola, o ensino fundamental e as diversas modalidades do ensino médio. Isso significa garantir, né, o financiamento para uma rede de educação básica que acolhe mais de 40 milhões de pessoas. Então, como o Fundeb, né, tinha um prazo de vigência, que é exatamente até o dia 31 de dezembro deste ano, daí toda essa mobilização que nós fizemos para aprovar exatamente a PEC do Fundeb para que nós possamos não sofrer descontinuidade e mais do que isso, para que a gente possa exatamente avançar. Não foi simples, não é fácil, não tem sido fácil, nesses tempos que nós estamos vivendo, de governo autoritário, de um governo que tem um verdadeiro desprezo, né, por uma das agendas mais importantes do país, que é a agenda da educação. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que se dependesse dos ministros da educação que por aí passaram pelo governo federal, simplesmente nós não teríamos exatamente a continuidade do Fundeb. Aliás, ainda tentaram, né, desidratar o Fundeb, quando o governo federal, né, de última hora, veio com aquela proposta estapafúrdia, primeiro, que queria prorrogar o Fundeb, que queria a vigência do Fundeb somente, exatamente, para 2022. E como se não bastasse, ainda queria desviar recursos que são destinados para a educação para os chamados programas, né, de renda básica. Isso era uma coisa assim, né, enfim, condenável, porque é impossível você imaginar, repito, a educação básica sem exatamente essa política de financiamento traduzida exatamente no Fundeb. Na verdade, o que o governo federal propôs iria resultar num mais grave apagão da história do nosso país, que era simplesmente, né, nós
negarmos um dos direitos mais importantes, mais fundamentais para a conquista do exercício da cidadania, que é o direito exatamente à educação. Mas, enfim, nós, né, conseguimos reverter esse retrocesso, graças à mobilização dos estudantes, dos trabalhadores da educação, a mobilização dos gestores, a mobilização das entidades, e aqui eu me incluo, né, hoje na função de governadora, inclusive conseguimos fazer uma mobilização junto aos governadores, conseguimos que 20 governadores assinassem uma carta, se manifestando claramente na defesa da aprovação da PEC 15, relatada pela deputada Dourinha, que agora está exatamente no Senado Federal. E nós não podemos aqui desconsiderar, né, de que a PEC que saiu da Câmara foi um avanço, sim, especialmente levando em consideração esse contexto que nós estamos vivendo, de tantos retrocessos no campo da educação, de tantos ataques. Então, foi um avanço. Claro que nós queríamos mais. Por exemplo, a PEC que eu defendi, inclusive no âmbito do Fórum dos Governadores do Brasil, foi aquela que nós sairíamos de 10% para 40%, né? Mas conseguimos, repito, na Câmara, sair dos atuais 10% para 23% até 2026. Conseguimos, na Câmara, outro passo importante, que foi destinar exatamente, garantir que, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb sejam destinados, né, para o pagamento dos profissionais da educação. E, no contexto do Fundeb, tem uma outra conquista muito importante, que é o custo aluno qualidade. Porque, veja, nossa luta é a luta pela melhoria da qualidade do ensino, né? E essa melhoria da qualidade do ensino exige profissionais bem valorizados, seja do ponto de vista de uma remuneração justa e digna, seja do ponto de vista do seu processo de formação inicial e continuada. Essa melhoria da qualidade do ensino exige financiamento adequado. Então, o CAC, né, eu quero aqui destacar a importância do custo aluno qualidade, está exatamente na PEC 15, que saiu da Câmara e hoje está no Senado, que é a PEC exatamente 26. Por quê? Porque, veja, quando a gente fala do custo aluno qualidade, a gente está falando do caminho que a gente deve trilhar para que a gente tenha, de fato, uma escola de qualidade. Aliás, o CAC não é uma coisa nova, está lá desde a Constituição de 1988, depois foi para a LDB, depois chegou no Plano Nacional da Educação, e nós estamos lutando até hoje exatamente pela sua regulamentação. Mas o que é o CAC, meus amigos e minhas amigas? O CAC é simplesmente, né, um instrumento, um indicador que nós vamos ter exatamente para termos a avaliação correta dos investimentos que precisam ser feitos na educação. A educação não se faz somente com o professor e com o aluno, com o estudante. Claro que a essência da educação, a alma da educação é o professor e é o estudante. Mas a educação e a escola precisam o quê? Precisa ter biblioteca, precisa ter laboratório, precisa ter umas instalações físicas adequadas, acolhedoras, e nós não temos isso ainda no Brasil. A fotografia da escola pública no Brasil ainda é uma fotografia, né, que inspira muitos cuidados, porque você tem o quê? 31%, por exemplo, das nossas escolas ainda não tem abastecimento de água potável, 58% não tem coleta e tratamento de esgoto, 68%, por exemplo, não tem biblioteca. E quando você vai também para o campo, rapidamente, do acolhimento, que é a questão da expansão da oferta educacional do nosso país, ainda, né, uma fotografia que nos revolta muito. Ô, Analise, por que ainda, em pleno século XXI, mais de 11 milhões de analfabetos no país? Né? Por que, por exemplo, de cada 100 crianças em idade, né, da creche de 0 a 3, nós só conseguimos assegurar vagas para 36. E as outras 64? Estão na rua, estão
fora da creche, por quê? Porque a mãe não quer, porque o pai não quer? Nada disso. É porque o Estado brasileiro não garantiu ainda a essas crianças a inclusão, né? Você tem ainda, por exemplo, 300 mil crianças na faixa de pré-escola que estão fora exatamente da pré-escola também. Então, veja, né, o novo Fundeb, o impacto, Cláudia, qual é o impacto? O impacto é exatamente para a gente diminuir essa desigualdade. O impacto é exatamente para a gente incluir. Eu quero o novo Fundeb. Na condição de governador, eu quero o novo Fundeb, Cláudia. Sabe para quê também? Para avançar na melhoria salarial dos profissionais de educação. Eu tenho orgulho de trazer na minha biografia a minha participação muito intensa na lei do piso salarial nacional do magistério, que, aliás, só nasceu porque nós tivemos a instituição do Fundeb. Sem o Fundeb, Denise, não teria piso salarial nacional de maneira nenhuma, né? E aqui, por dever de justiça, fazer o reconhecimento, né, do papel que o presidente Lula teve, porque foi exatamente no governo dele que nós iniciamos, né, essas conquistas extraordinárias. Então, eu quero um novo Fundeb, sabe, para diminuir, né, essa distância que existe hoje entre o reconhecimento do ponto de vista salarial do magistério e as demais categorias com formação equivalente. O que é isso? Está entendendo? Nós não podemos aceitar como normal, por exemplo, o professor ganhar, em média, 40% a menos do que ganham os demais profissionais que têm a mesma formação equivalente aos professores. Eu quero um novo Fundeb, sabe para quê? Para avançar em garantir aos professores da educação básica o direito de fazer a pós-graduação, o direito de fazer o doutorado, está lá no Plano Nacional de Educação. Agora, para isso, eu preciso de financiamento, porque com o atual Fundeb que nós temos, Analise, não tem como, de maneira nenhuma, a gente avançar nessa melhoria. Eu quero um novo Fundeb para a gente trazer exatamente mais creches, para trazer mais ensino fundamental, para a gente trazer, né, mais educação técnica, para a gente trazer, pelo amor de Deus, mais ensino em tempo integral, Gilvânia. Está cada vez mais nítido, claro, de que quanto mais a gente avança em termos de educação em tempo integral, agora com qualidade, não é faz de conta, não. Aí vem novamente o debate do CAC. Por isso que o custo-aluno qualidade é muito importante. Então, veja bem, quanto mais a gente avança na educação em tempo integral com qualidade, mais, né, nós melhoraremos o desempenho educacional, exatamente, né, dos nossos estudantes, dos nossos alunos e das nossas alunas. O fato é que, veja bem, claro que nós queríamos, né, ampliar a participação financeira da União, mas nós não podemos aqui desprezar esse passo que foi dado, sair dos 10% para os 23%. Não podemos. Eu que o diga, que estou na condição de governadora, por exemplo, para poder cumprir o piso salarial do magistério aqui esse ano, que isso aí jamais eu deixaria de cumprir, mas eu tive que parcelar, Denise, diante exatamente das limitações orçamentárias que nós temos, além do mais, pegando um Estado completamente destroçado, desmontado, do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário, que nós encontramos. Aqui, por exemplo, nós temos, sim, os cuidados do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Sim, claro. Eu não posso gastar mais do que aquilo que eu arrecado. Agora, nós temos aqui responsabilidade com desenvolvimento. E como ter desenvolvimento sem educação, hein, Denise? Onde existe isso? Onde já se viu desenvolvimento? Geração de emprego e renda, onde já se viu soberania, autonomia de um país sem educação. É por isso que aqui, diferentemente do Plano Nacional, aqui nós aprovamos uma lei que trata do crescimento sustentável das despesas. Mas eu tirei educação, eu tirei saúde, eu tirei segurança, Analise. E mais do que isso, aqui eu vinculei que o crescimento, que os investimentos estarão vinculados
ao crescimento das receitas e não à inflação, como foi a emenda draconiana aprovada na época do governo Temer, com meu voto contrário, que congelou por 20 anos, inclusive congelando os gastos nas áreas sociais. Não, aqui por coerência nós fizemos diferente. Aliás, essa emenda 95 está aí até hoje. Os reflexos dessa emenda do ponto de vista do contingenciamento exatamente dos recursos. Então, eu quero, portanto, terminar, para não extrapolar aqui muito o meu tempo, dizendo, o Cláudio, Annalise, Denise, dizendo aqui a Gilvânia, dizendo aos meus colegas professores, trabalhadores da educação do Rio Grande do Norte, de todo o Brasil, aos estudantes, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Não existe agenda mais estratégica, mais decisiva, mais necessária, mais imprescindível para o momento que o país vive, né, que não seja exatamente a agenda da educação, a aprovação desse Fundeb. Está previsto a votação agora, né, na próxima semana, no Senado da República, mas nós temos que continuar aqui muito vigilantes, muita mobilização, né, inclusive para que não desfigurem o relatório que saiu da Câmara, viu, Denise? Muita atenção nisso aí. Eu participei de uma live, inclusive, quinta-feira passada, com o senador Flávio Arnes. Quero dizer aqui para vocês que a bancada de senadores aqui do Rio Grande do Norte está firme, senador Jean Paul, a senadora Zenaide, o senador Stevenson também, estão aqui firmes na defesa do relatório que saiu exatamente da Câmara. Então, assim, né, nós temos que continuar essa mobilização cidadã. É o seguinte, ó, Denise, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa agenda, pelo amor de Deus, é o presente, né? É o presente, não é nem só o futuro, é o presente, né, das nossas crianças, né, dos nossos jovens, dos nossos idosos, né, que está em jogo nesse exato momento. Então, por isso que nós temos que continuar aqui muito mobilizados e mobilizadas. Parabéns aí à Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a CNTE, a UNCME, a todas as entidades que integram. Parabenizar aqui também a Undime, o Concede, ou seja, esse movimento, Denise, por que não dizer suprapartidário do ponto de vista de que, nesse momento, é a agenda da educação, né? É a agenda mais importante do país que está em debate, que está em discussão, e nós temos que nos unirmos, né, na defesa exatamente desse Fundeb para valer. É isso aí, é Fundeb para valer, vota Fundeb, é Fundeb com CAC. Um abraço. Obrigada, maravilhosa, governadora Fátima Bezerra. Eu também depois vou complementar com alguns dados, né? A Fátima trouxe vários dados, também depois eu vou complementar, mas eu acho que uma coisa muito importante, né, que Fátima traz é a questão da gente continuar com a nossa mobilização, né? Fortes na nossa mobilização, por um Fundeb para valer e por um Fundeb com o CAC, né? Mas eu não vou me estender muito, porque quero passar a palavra para a nossa professora Annalise. Annalise, como tem sido o investimento na EJA, no atual fundo, e quais os desafios que precisamos enfrentar para que o direito de pessoas jovens e adultas seja garantido por meio do novo Fundeb? Boa noite a cada uma e a cada um. Cláudia, Nana, Denise, Gilvânia, Fátima, Carol, Vânia, eu agradeço imensamente pela construção coletiva aí dessa live linda, linda em sua potência. Olha só, Cláudia, eu já tinha pensado um pouco, né, o que falar numa live que tratasse de Fundeb, trazendo um pouco a discussão para o campo da EJA, né, da Educação de Jovens, Adultos e Idosos. E aí,
Ontem eu começo a ver notícias que dizem que o MEC prevê um corte de 4,2 bilhões no orçamento para 2021. Adivinha, gente? Adivinha de onde vão retirar primeiro? Pois é. Na minha avaliação, para que se efetive o direito constitucional à educação escolar, né, de jovens, adultos e idosos que tiveram esse direito negado quando eles eram ainda crianças e adolescentes, enfim, para que seja garantido no novo Fundeb o direito, né, desses 88 milhões de brasileiras e brasileiros, a EJA precisa ser reconhecida, de fato, né? Eu lembro que desses 88 milhões, somente 3 milhões estão matriculados na educação básica no nosso país. Na verdade, quase 3 milhões, né? Não chega aos 3. Aí já precisa ser reconhecida como política pública, como prioridade, reconhecida mesmo, como direito à educação, com qualidade social, como compromisso do Estado, enfim, como cumprimento, né, da Constituição Cidadã que Fátima tão bem buscou aí, né? Quando a gente fala de CAC, nós não estamos falando de nenhuma novidade. Quando a gente fala de EJA, nós não estamos falando de nenhuma novidade. Não estamos querendo acrescentar nada. O que a gente quer é que a Constituição Cidadã seja cumprida, né? O reconhecimento da EJA, ele vem sendo construído há séculos, né? E a gente ainda não conseguiu efetivá-la verdadeiramente. Eu digo há séculos porque se a gente lembrar que a educação de adultos, né, pode ser notada aí na história do Brasil desde a época da colonização, com os jesuítas aqui se dedicando ao que eles chamavam de alfabetizar, e que na verdade era catequizar, né, os nativos adultos, numa ação que era intensa, né, tanto cultural quanto educacionalmente, tentando aí propagar a fé católica, né, e juntando a isso o treinamento destes nativos adultos para o trabalho, né. E desde lá, a EJA tem sido pensada, proposta, entendida, sempre de maneira subalterna, sempre para os pobres e de maneira pobre, né? E olhem, as palavras não são neutras, né? E elas têm muita força. Elas carregam símbolos, elas carregam ideologias, elas carregam histórias. Mesmo, Cláudia, com o uso abolido, né, desde 1990, do termo menor, né, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse termo ainda é frequentemente usado para classificar as crianças e os adolescentes no Brasil, mas não todas as crianças, não todos os adolescentes, né? Ele é aplicado, em geral, como um dispositivo de controle e de coerção, né? Como uma herança aí do Código de Menores, lá de 1927, né? Que foi reeditado em 1979, a gente precisa lembrar exatamente o que foi o período da ditadura no Brasil, em termos destas coisas que às vezes a gente desconhece, releva, né? E que ainda faz com que esse termo seja utilizado, incida ainda, né, sobre as normas direcionadas para uma determinada classe social. Mas por que eu estou falando de menor e de criança, né, se a pauta que me traz a esse debate é exatamente a EJA no Fundeb, né, a educação de jovens, adultos e idosos? É porque, nesse caso, né, do que é menor e do que é criança, fica a pergunta, né, quem que é o menor? Ninguém chama os filhos das elites econômicas de menor, né? Porque usar a palavra menor aí é chancelar as desigualdades sociais, as desigualdades históricas, as desigualdades políticas, as desigualdades econômicas, né? E pior ainda do que isso, né? Esconder a negação de direitos, a exploração e a opressão a que são submetidas as crianças e os adolescentes pobres no Brasil. E que se a gente não cuida disso,
nós vamos continuar alimentando a existência de cada vez mais sujeitos da educação de jovens e adultos. Acontece que, da mesma forma, com os termos criança e menor, é fundamental a gente dar conta de entender o que significava educação de adultos naquele caso e o que significa hoje dizermos educação de jovens, adultos e idosos, né? Porque no caso da educação de adultos, isso é a designação que se dava para os trabalhadores, né? Então, era pela classe social, não era pelo momento geracional, né? Assim como menor e criança. Então, pensem aí nas fotografias, lembra aí, Giovânia, lembra aí, Denise, das fotografias do Paulo Freire em Angicos, né? Visualizem as pessoas que estão ali naquelas turmas de alfabetização. Está cheio de adolescente e de jovem ali. Entretanto, elas são denominadas adultos. E são denominadas assim porque elas são trabalhadores. Se é disso que se trata, se é de trabalhadores que têm direito à educação, porque não tiveram esse direito garantido quando eram crianças e adolescentes, né? Então, como é que a gente pensa esses sujeitos no Fundeb? Tá? Eu falei aqui um pouco na sua pergunta, Cláudia, sobre os desafios, né? Agora, deixa eu tentar falar um pouco sobre o que tem sido o investimento na EJA, porque eu avalio que a aprovação do Fundeb permanente, ela é um passo muito importante nesse reconhecimento, né? A escola pública, onde a EJA acontece, ela depende de recursos do Fundeb para garantir várias questões, né? Vamos tentar pegar um exemplo aqui, que não é exemplo exatamente de verba que sai do Fundeb, mas só para vocês, só para conseguir explicar aqui o que eu estou chamando de o olhar do Fundeb para a EJA precisa ser muito diferenciado, precisa considerar muito a especificidade desses sujeitos trabalhadores, né? Os caras trabalharam, então buscaram trabalho aí o dia todo. E assim, como ele não pode, né, chegar na escola às 18 horas, comer biscoito pedagógico e tomar suco, depois desse dia aí de trabalho ou de busca pelo trabalho, né, para aguentar até às 22 horas, ele precisa não só que a alimentação seja diferenciada, ele precisa de óculos, ele precisa de salas de informática com monitores e com mouses grandes, que seja um para cada um, diferentemente da criança pequena, que dá para ficar de 2 em 2, no caso da moçada da EJA não dá, né? Eles são grandes. É só a gente começar a pensar assim, cabe 40 jovens, adultos e idosos numa sala onde cabem 40 pré-adolescentes? Não, não cabe, os corpos são diferentes, portanto, a gente precisa de mobília específica, né? Apropriada. A gente precisa que esses mouses, esses monitores, esses computadores lá na sala de informática tenham vistoria técnica constante, né? Precisa que seja com banda larga nos aparelhos, precisa que seja com acesso remoto, com acesso à internet, não só para atender os sujeitos da EJA, mas também para atender as comunidades escolares das quais eles fazem parte, né? Então, a questão da distribuição de Wi-Fi gratuito aí pelos governantes é fundamental. A gente precisa de laboratórios e que esses laboratórios tenham material que seja novidade e que seja em quantidade suficiente para cada estudante. E a remuneração dos profissionais, Fátima já trouxe isso aqui com bastante propriedade, né? Ela precisa considerar o piso salarial nacional, assim como a formação dos profissionais que vão lidar com a EJA, precisa considerar a formação específica. Eu sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais, uma das melhores e maiores universidades deste país. Sou professora na Faculdade de Educação. E, pasmem, na Faculdade de Educação da UFMG, nós não temos nenhuma disciplina obrigatória no currículo de pedagogia. Como é que as pessoas são formadas para trabalhar com crianças e adolescentes e depois são colocadas em turmas de jovens, adultos e idosos, e a gente imagina que não seja necessário aí o investimento específico na formação continuada desses profissionais para lidar com os adultos, jovens e idosos trabalhadores que eles vão encontrar, né? No entanto, o que a gente vê o tempo todo?
as elites econômicas querendo diminuir aí o papel do Estado, e isso só compromete a educação pública e gratuita, o que favorece cada vez mais a oferta que é feita pelo setor privado. Só que não tem oferta de EJA feita no setor privado, tá? Quando acontece, é naquela perspectiva da filantropia, tá? Uma das lutas da EJA é, gente, então, para finalizar aqui a minha fala, garantir o ensino com professores bem remunerados, com material de qualidade e que sejam apropriados para o estudo desses sujeitos, e não materiais que sejam adequados ou adaptados para jovens, adultos e idosos a partir de material das crianças. Concluindo mesmo, é preciso que o novo Fundeb avance em relação ao Fundeb atual, dando para a EJA o mesmo tratamento dado às outras modalidades. Por isso, eu ouso dizer que é um absurdo quando se lê por aí pessoas dizerem que o Fundeb é para garantir uma distribuição de recursos mais justa. E aí eu fico me perguntando, como assim mais justa? Ela é justa atualmente? A gente quer que ela fique mais justa? Não existe mais. É como eu disse e repito, as palavras não são neutras, elas têm força, elas carregam símbolos, ideologias e histórias. E a gente precisa conquistar justiça e equidade e reconhecimento. EJA reconhecida no Fundeb com CAC. Nós precisamos do CAC. Obrigada. Muito boa, Annalise, obrigada. Adorei a plaquinha, maravilhosa. Mulheres, então agora nós vamos para a segunda rodada e final. Então tem aqui algumas perguntas que eu estou organizando, perguntas do público, e aí a ideia agora é que vocês, na rodada final, já respondam alguns aspectos das perguntas, não vai dar para responder tudo, e já façam o fechamento, tá? Cada uma tem 8 minutos para fazer isso. Então, algumas perguntas. Então, tem pergunta aqui da professora Catarina de Almeida Santos. Como que vocês avaliam a afirmação do Todos pela Educação, que o número de alunos por sala, né, professor, a relação, né, aluno-professor não faz diferença, e que a escola não precisa de biblioteca, pois esta não faz o aluno leitor. Como deve ser um Fundeb que permita cumprir o Plano Nacional de Educação? É uma outra pergunta. Aqui também, algumas pelo WhatsApp, pergunta da Júlia Daer. Como nós que atuamos em cursinhos populares podemos nos mobilizar por um Fundeb que repare desigualdades históricas? Também mais sobre o Plano Nacional de Educação, né, se a aprovação de um Fundeb para valer, se a gente conseguiria avançar na implementação das metas do PNE, se aprovarmos um Fundeb para valer. E acho que é isso por enquanto. Eu só queria somar com alguns dados aqui também, para vocês comentarem, que são dados, inclusive, que estão disponíveis para a gente divulgar lá no kit de mobilização da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que nós já disponibilizamos o link no chat. Alguns dados também para vocês comentarem, dados do Censo Escolar 2018-2019, 2 em cada 3 escolas no Brasil não têm bibliotecas, esse é um dado. Existem 2 milhões de estudantes em escolas sem água potável. Investimento por estudantes, pensando séries iniciais urbanas, né, do ensino fundamental, hoje é de R$ 3.643,16 ano. Cerca de R$ 304 por mês custa um aluno das séries iniciais urbanas hoje
no Brasil, né? Que é menos da metade dos países da OCDE. E, para terminar, só reforçar aqui também o que a governadora Fátima trouxe, que no Brasil há uma diferença salarial imensa entre profissionais da educação e de outras áreas com o mesmo nível de formação. O valor definido em lei federal é de R$ 2.886,24 para a jornada de 40 horas semanais, e 45% dos municípios sequer cumprem esse piso hoje no Brasil, que é um valor também bem abaixo da média mundial, se a gente comparar, mas bem abaixo mesmo. Então, só somar alguns dados para vocês aproveitarem para essa rodada final. Então, agora, na rodada final, acho que a gente poderia embaralhar um pouco, acho que aqui, a nossa ordem inicial. Então, vamos, Gilvânia, você começa a rodada final? Gilvânia, está contigo. Claro, a governadora precisa se despedir. A Fátima precisa sair, ela vai se despedir. Então, governadora, chuta a bola primeiro aí na rodada final. Não, Cláudia, enfim, eu peço compreensão de vocês, porque eu tenho uma entrevista agora, mas, enfim, primeiro aqui dizer da alegria de ter participado aqui dessa live com aqui as companheiras pelas quais eu tenho toda uma estima, sei, né, da luta, do compromisso de vocês, né, em defesa da cidadania, da democracia e, consequentemente, em defesa da educação. Eu quero, mais uma vez, reforçar aqui o que disse aqui durante a live. A gente não perder de vista, de maneira nenhuma, a importância, né, dessa mobilização. Nós não podemos perder de vista de forma alguma, porque, veja bem, né, o nosso sistema legislativo ele é bicameral. Nós conseguimos uma vitória na Câmara, sem dúvida nenhuma, nós temos que reconhecer isso, e essa vitória foi muito suada. Ela foi fruto, né, de muita mobilização, né, de muito empenho, de muita dedicação. Porque eu acho que a gente tem que valorizar a vitória que nós tivemos na Câmara, considerando exatamente esses tempos, né, tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Esses tempos autoritários, né, enfim, né, de tantos retrocessos, inclusive no campo da educação. A nossa área da educação é uma das áreas que tem sido mais afetadas, né? Começou lá no governo ilegítimo do Temer e se aprofundou exatamente, né, com o governo que aí está. Segundo, a gente tem que levar em consideração, inclusive, Denise, esse tempo que nós estamos vivendo, mergulhados numa pandemia severa, enfrentando uma pandemia em meio a uma conjuntura totalmente adversa. Você tem uma crise sanitária que se mistura com a crise política, que se mistura com a crise econômica. Você tem um governo a nível nacional cuja maior autoridade negou a ciência, simplesmente negou a ciência, uma postura totalmente negacionista, a falta de uma coordenação unificada, de um comando unificado, e tudo isso tornou essa realidade muito mais dramática ainda. Inclusive para os nossos estudantes. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, desde 18 de março, que eles estão sem aulas e continuam com as aulas suspensas. Por quê? Porque, seguindo a orientação exatamente do nosso comitê científico, nós temos tomado aqui todas as medidas necessárias do ponto de vista do distanciamento, do isolamento, né, para fazer frente à contenção exatamente da pandemia. Eu estou fazendo essas considerações exatamente para destacar mais ainda, né, o quão importante foi, né, esse primeiro passo, que foi a aprovação exatamente na Câmara. Agora, olho aberto, olho vivo, porque tem ainda o Senado,
nós temos, né, aqueles que têm divergências, né, com o que nós defendemos aqui, como, por exemplo, o custo aluno qualidade, tem aqueles, por exemplo, que não concordam em a gente ter ampliado de 60% para 70%, o percentual ser destinado para os profissionais da educação, né, e tem aqueles, inclusive, né, que queriam deixar exatamente tudo como está. Então, por isso, né, que eu quero aqui reforçar toda essa mobilização, conclamar a todos. É muito importante a participação do CONSED. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer que, inclusive hoje, no grupo dos governadores, do qual eu faço parte, reiterei lá a carta que eu articulei junto ao fórum, quando da votação exatamente na Câmara, num momento, inclusive, muito importante, porque foi no momento em que o governo estava querendo desidratar a proposta, estava querendo simplesmente desfigurar por completo a proposta, primeiro jogando para 2022 e depois destinando recursos de educação para o programa de renda básica, e naquele momento o governo, inclusive, contando, né? Esperava contar ele com os parlamentares que fazem o chamado Centrão. Então, naquele momento, ter um manifesto, uma posição de 20 governadores, com todo o grau de divergências ou diferenças políticas ou ideológicas ou partidárias que nós temos. Todos nós sabemos disso. Mas construir essa unidade na diversidade foi muito importante para fortalecer mais ainda a correlação de forças políticas no âmbito da Câmara, naquele exato momento, para que a gente aprovasse a PEC relatada pela deputada Dorinha, né? Que fez um grande trabalho, e aqui eu quero também, me permita, saudar os parlamentares, né, que têm uma atuação muito forte na defesa da educação, muitos com os quais eu convivi, o núcleo de educação da bancada do meu partido, a Maria do Rosário, a Natália aqui no Rio Grande do Norte, Margarido, Valdenor, Pedro, tantos, e de outros partidos também, a Fernanda do PSOL, o pessoal do PSOL, enfim, dos demais partidos do campo progressista que abraçaram com tanto idealismo essa causa e que terminou sendo aprovada pela Câmara como um todo. Então, essa vitória lá na Câmara, ela não pode se transformar em derrota, ela não pode se transformar em frustração, ela não pode se transformar em retrocesso, muito pelo contrário, ela tem que se transformar num avanço. O Fundeb que está vindo aí é um Fundeb exatamente para a gente enfrentar as desigualdades sociais, para a gente diminuir as desigualdades sociais, para a gente avançar no plano da inclusão educacional do nosso país, com qualidade, né? A escola de qualidade que a gente quer, ela não pode, de maneira nenhuma, ser um privilégio de poucos, ela tem que ser um direito de todos. E esse Fundeb é fundamental. É isso. Tá? Grande abraço, viu, gente? Grande abraço e honrada em ter participado aqui desse diálogo com vocês, tá? Obrigada, governadora. Nós que estamos honradas. A senhora é uma referência para nós e a sua trajetória na luta e na defesa pelo direito humano à educação para todas e todos também nos inspira muito, viu? Obrigada. É isso. Olá. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Gilvânia Nascimento. Última rodada e já considerações finais, tá bom, Gilvânia? Ok. Vamos esperar que dessa vez a voz e a internet permitam, né? Veja bem, o seu conjunto de perguntas, Cláudia, é muito significativo, né? Mas eu tenho a impressão que, durante as falas de Denise, de Annalise, da própria governadora, nós tivemos respostas para essas perguntas. Mas vocês me permitam responder a um conjunto de perguntas a partir de uma mensagem. Eu fiz uma consulta aos conselheiros hoje, perguntando assim, o que vocês gostariam de dizer sobre a importância do Fundeb, né? De nós termos, assim, um Fundeb aprovado
um Fundeb com CAC, um Fundeb comprometido com a qualidade da educação. E eu queria ler, então, a mensagem de Jason, que é presidente do Conselho de São Desidério. Eu acho que traduz muito do que eu gostaria de dizer e depois eu faço o meu encerramento. Ele diz o seguinte: quando falamos em escola ou educação de qualidade, parece coisa tão distante de nós, algo inacessível mesmo, muito teórico, principalmente para um número muito grande de escolas públicas. Na maioria, as da zona rural, por exemplo, das regiões norte e nordeste do Brasil. Dentre elas, faço referência às escolas do meu município, onde 90% estão localizadas no campo. O anseio por escolas de qualidade não é uma prerrogativa somente nossa, que fazemos educação hoje. É uma luta muito antiga e uma necessidade de todos os cidadãos. E a Constituição de 88 consolidou esse fundamento do direito à educação. Mas não é só isso. O princípio fundamental de uma educação, de uma escola de qualidade, se materializa quando há aprendizagem significativa. Em outras palavras, ouvimos muito se dizer: quando há ensino, há aprendizagem. Mas para que o ensino possa favorecer a plena aprendizagem do aluno, é necessário que haja as condições ideais para tal. Ou seja, a escola e a gestão municipal precisam investir em formação continuada para professores e demais funcionários da escola, em infraestrutura e equipamentos adequados, na proposta pedagógica, na oferta de alimentação escolar de qualidade, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática, laboratórios, conectar a escola com o mundo por meio dos recursos tecnológicos, por exemplo, com o acesso de todos os alunos, dentre tantas outras medidas. Para que tenhamos educação de qualidade, é preciso ter financiamento de qualidade. E nesse sentido, Cláudia, diante das perguntas, a gente entende que se alguém diz que a escola não precisa ou de biblioteca, ou se o número de aluno por classes não interfere na aprendizagem, é preciso que esteja nessas escolas, que acompanhe o trabalho dessas escolas e que verifique que realmente isso faz a diferença no processo ensino-aprendizagem. Na realidade, a gente pensa que a escola, e a gente defende que a escola é, como dizia Paulo Freire, um espaço que precisa ser muito especial, porque é um espaço de formação humana, é um espaço de construção de esperança e de identidade, é um espaço de cidadania. Portanto, para que efetivamente a escola seja esse espaço de cidadania, é preciso que a escola assegure essas condições adequadas que permitam enfrentar, por exemplo, aquelas desigualdades que a professora Analice falou com tanta propriedade, que permita a todos os estudantes, estejam eles onde estiverem, inclusive os mais pobres e que estão nos lugares mais longínquos, a possibilidade de aprender com qualidade. É nesse sentido que, inclusive nesse momento da pandemia, nós temos observado que a falta dessa escola de qualidade tem dificultado muito mais as decisões que precisam ser tomadas. Tem dificuldade, por exemplo, o acesso dos estudantes às atividades que se propõem nesse momento. Então, nós estamos aqui discutindo algo extremamente importante. Para o quê? Convocamos todos os conselhos municipais de educação para, diante da sua obrigação de zelar pela garantia do direito à educação, que estejam mobilizados pela aprovação do Fundeb. Como disse a governadora, nós sabemos que não é uma luta fácil, mas o que nós não podemos fazer é arredar o pé desta luta. Eu digo que, inclusive, está em defesa do Fundeb, em defesa do custo aluno-qualidade como um parâmetro necessário para que a gente comece a construir essas condições de igualdade para todas as escolas do Brasil,
para que todas tenham água, para que todas tenham laboratórios, para que todas tenham tudo aquilo que é necessário para que o direito à educação e à aprendizagem se concretize. Eu estava discutindo com os conselheiros hoje à tarde sobre o CAC, e nós chegamos a uma conclusão que não necessariamente é uma conclusão muito complexa, mas a gente dizia assim, bom, o CAC é o óbvio ausente. O CAC é exatamente aquilo que deveria ter em todas as escolas e que não tem. Então, nesse sentido, a gente solicita, a gente pede a todos os senadores que, do mesmo jeito que nós vivemos aquele momento na Câmara dos Deputados, com um compromisso dos parlamentares muito importante com a educação brasileira, consensuando a aprovação do relatório, né, da deputada Dorinha, a PEC 15 de 2015, que a gente consiga repetir esse mesmo exemplo cidadão de todos os senadores do Brasil. E eu gostaria de dizer, não apenas da Bahia, que é o estado ao qual pertenço, mas de todos os estados do Brasil mesmo. Essa é a hora de todos nós manifestarmos o nosso compromisso com a educação brasileira. O nosso compromisso com cada cidadão que estuda na escola pública. O nosso compromisso com a construção de um parâmetro de qualidade para a educação brasileira. Já é princípio, está na nossa Constituição. Nós precisamos agora dar os próximos passos para que, efetivamente, possamos construir nesse país uma educação de qualidade para todos e todas. Estamos juntos nesta luta e eu não tenho dúvidas que toda a nossa diretoria nacional, que o nosso presidente nacional também está imbuído dessa responsabilidade. Não é apenas uma questão de uma instituição ou de outra. Eu diria que, talvez, o maior dever cívico que nós temos neste momento, diante de uma agenda estruturante para a educação brasileira, é de todos estarmos mobilizados pela aprovação do Fundeb, um Fundeb para valer, um Fundeb que materialize uma educação de qualidade e, portanto, um Fundeb com CAC. Foi um prazer imenso estar nesta mesa, com todas essas colegas que são referências em nível nacional, pesquisadoras, militantes, pessoas de uma luta muito grande pelo direito à educação no Brasil. Então, é um prazer estar com vocês, um abraço para todas e também para todos e todas que nos assistem. Continuemos mobilizados. Senadores, aprovem o nosso Fundeb com CAC, é esse o Fundeb que o Brasil precisa. Um abraço, Annalise, aqui, né? Um X no seu coração. Um abraço. Até logo. Muito bom, Giovânia, muito boa. Eu agradeço, viu, a sua fala, a sua participação aqui no nosso webinário. E já vou passar a palavra, porque nós estamos em cima do tempo já, para Annalise, professora Annalise da Silva, fazer os seus comentários e considerações finais. Ok, vamos lá. Sobre as perguntas que vieram, né? Certamente a aprovação pelo Senado do Fundeb com o CAC vai contribuir para o cumprimento do Plano Nacional de Educação, com certeza, né? Vai contribuir com o cumprimento de metas do Plano Nacional, como, por exemplo, aquela meta lá que fala em elevar a escolarização da população de 18 a 29 anos para as populações do campo, para as regiões com menor escolaridade no país, para igualar a escolaridade média, né, entre os negros e os não negros declarados, né, de forma que essas pessoas alcancem aí no mínimo 12 anos de estudos. Então, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de equidade, né, reconhecimento, né, que vai acontecer, que só vai acontecer, aliás, né, se além de direcionando mais verba para os municípios mais pobres e elevando o patamar mínimo aí de investimento por estudante, se além disso, o texto do Fundeb trouxer também
mecanismos, insumos para estimular a melhoria na construção de conhecimentos, né? Então, é aquilo que Fátima dizia, se ele for aprovado do jeito como ele saiu lá da Câmara, né? Fundeb com CAC, porque isso é fundamental para a gente dar conta de ter uma partilha de saberes entre quem está estudando, quem está trabalhando, ou seja, estudantes e professores, né, para que se garanta aí de verdade mesmo o direito ao acesso, o direito à permanência, o direito à conclusão da escolarização na EJA, com qualidade social, né, como direito e na perspectiva sempre da educação popular. Um outro exemplo, para ficar mais especificado, como é que é fundamental que a gente tenha Fundeb com CAC para darmos conta de cumprir o Plano Nacional de Educação, aquela meta que prevê a elevação da taxa da alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de idade para superar o analfabetismo absoluto, para reduzir o analfabetismo funcional. Se a gente não tiver Fundeb com CAC, a gente não vai conseguir isso. Uma outra situação, é fundamental que a gente consiga, né, Fundeb com CAC, porque para que a gente possa universalizar o atendimento à educação infantil, né? A creche para criança de 0 a 3 anos, a pré-escola para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Aí vocês devem estar pensando assim, gente, mas a mulher não estava falando sobre EJA? Gente, aqui, meus amores, pessoas muito queridas, prestem atenção. Sem o CAC, se o Fundeb for aprovado sem o CAC, mesmo tendo esse ganho de 10% para 23%, nós não vamos conseguir, por exemplo, implantar as salas de acolhimento junto às turmas de EJA, as salas de acolhimento para as crianças, junto às turmas de EJA para estudantes jovens, adultos e idosos, para que as mães, as avós das crianças pequenas tenham como continuar podendo estudar. Sem as salas de acolhimento, que é considerado aí um insumo, tá? Elas não vão continuar podendo estudar e vão ter mais uma vez o direito constitucional delas negado. Então, moçada, a gente precisa mesmo pressionar os senadores dos nossos estados para que eles votem Fundeb com CAC. Não dá para eles mexerem no texto, tem que ser Fundeb com CAC. Não dá para a gente acreditar que é verdade que já tem verba suficiente. Aliás, cada um e cada uma de nós que tem filho em escola pública, tá? Cada um e cada uma de nós que tem consciência cidadã, sabe que o que a gente tem nesse momento não é o suficiente. A gente precisa, sim, dos insumos para dar conta de efetivar o Plano Nacional de Educação, que é uma conquista da sociedade brasileira e que já está para caducar, né, meu povo? Porque já era para a gente ter vencido aquelas metas há muito tempo. Então, está mais do que na hora da gente sair desse pandemônio político e da gente vencer a pandemia sanitária. E da gente construir educação com qualidade social, Fundeb para valer, é Fundeb com CAC. Tudo de melhor, saúde e paz para cada uma e para cada um de nós. Obrigadíssimo. Maravilhosa, Annalise, muito obrigada. A gente agradece a sua presença aqui nessa roda e essa contribuição também que você traz. E agora, para a gente fechar essa última rodada, então, eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora de ação educativa, Denise Carreira. Obrigada, Cláudia. Eu também quero agradecer aqui as companheiras de luta, agradecer também todas as pessoas que participaram dessa live, ativistas, pesquisadores, pessoas que estão aí construindo a nossa educação pública em vários espaços. Eu quero primeiro começar dizendo da importância da gente multiplicar as rodas de debate, as rodas de conversa sobre o Fundeb junto com a população, então democratizar esse debate, torná-lo mais acessível, inclusive tornar mais acessível o que está em jogo nesse debate. Eu acho que é um desafio de todas
todos nós da educação, precisamos democratizar essa conversa. Isso também vem em resposta a uma das perguntas feitas, né? É importante também essa democratização. Existem vários materiais disponíveis para isso, existem as lives que estão disponíveis, há muita coisa, né? Mas um debate que a gente mostre a conexão entre o que está acontecendo no Congresso, no Senado, as decisões que estão sendo tomadas e o cotidiano da vida, o cotidiano da educação, né? É muito importante a gente mostrar essa relação entre a política pública e o cotidiano, né? Também reforçar a importância aqui desse chamado, né? Desse convencimento, dessa sensibilização das senadoras e senadores para a importância pro Fundeb, né? Um Fundeb para valer, o Fundeb com CAC, entendendo que o CAC ele não representa só o aumento, né, de recursos. O CAC ele traz um conjunto de parâmetros de qualidade, né, com base num conjunto de insumos. Quando a gente fala em insumos, a gente está falando condições materiais que vão ser adequados conforme o contexto local. Então, é claro que uma escola na região da Amazônia, no sertão, numa periferia, claro que são escolas que vão ter diferenças entre si, mas tem parâmetros que são comuns, né? E os insumos também as condições materiais vão ser adequadas a cada um desses contextos, a cada uma dessas realidades, né? Então, o CAC, ele é uma referência muito importante também para o controle social, para a gente justamente ver como aquele recurso, ele chega lá na ponta, ele chega lá na realidade. Então, ele é muito importante para o controle social, para a gestão democrática, né? Porque ele traz esses parâmetros que são fundamentais para a gente avançar numa qualidade. Eu também quero dizer aqui para vocês que é muito importante, depois do Senado, a gente vai entrar na etapa da regulamentação. O que é a regulamentação? É uma lei que vai detalhar como o Fundeb vai funcionar. Então, ali também a gente vai ter oportunidade para avançar em muitos aspectos. Mas, nesse momento, o nosso desafio é conseguir aprovar o Fundeb com CAC, o Fundeb para valer, como saiu da Câmara, no Senado, para passar depois para a regulamentação. Ali a gente também vai poder, como eu disse, avançar em muitas questões, como, por exemplo, a gente tem várias propostas de que haja também, associado ao CAC, a retomada de uma proposta da campanha, que é o adicional CAC, ou seja, para além dos territórios mais marcados por desigualdade, que a gente possa aplicar um recurso maior. Também temos propostas com relação ao aprimoramento do controle social, isso que a Annalise disse, o dinheiro que, por exemplo, as redes de ensino resgatam conforme as matrículas da EJA, que a gente também tenha como controlar como esse recurso é aplicado na EJA, que muitas vezes o recurso, principalmente das modalidades de ensino, a gente consegue saber o dinheiro que sai conforme o número de matrículas, mas não consegue ter informação de como ele volta para a EJA, para a educação indígena, para a educação quilombola. Então, são mecanismos e são aprimoramentos que a regulamentação também vai proporcionar. E também, com relação à questão do PNE, com certeza, o Fundeb, nas condições que foram aprovadas na Câmara, representa um avanço. Como a gente já disse, várias de nós tínhamos expectativa de um Fundeb muito mais robusto, mas o que foi aprovado já é um avanço, considerando todo esse contexto de retrocesso. Isso acho importante a gente destacar. Mas algo que a gente também não pode perder de vista nessa construção toda é a luta junto com a área da saúde, assistência social, segurança alimentar, ciência e tecnologia, moradia, meio ambiente, todas as áreas sociais e ambientais juntos, pela derrubada do teto dos gastos, da emenda constitucional 95. A emenda do teto dos gastos, ela organiza, ela é a espinha dorsal da política econômica de austeridade, que é essa política que defende corte de recursos, corte de recursos das políticas sociais e drenagem desses recursos para o mercado financeiro,
concentrando ainda mais o dinheiro do país na mão de poucos. Então, para a gente conseguir, de fato, implementar o PNE com mais força, nós precisamos derrubar a emenda constitucional 95 e ficar de olho na reforma tributária, que está agora iniciando a tramitação, avançando a tramitação no Congresso Nacional. Essas duas agendas, teto de gastos e reforma tributária progressiva, ela é muito importante para a gente conseguir condições melhores para implementar o PNE, retomar o PNE, esse PNE, como foi dito, foi abandonado, esvaziado, atacado, né? Mas, com certeza, o Fundeb para valer significa um passo importante e a gente tem que se associar e seguir costurando com as outras áreas sociais pela derrubada e pela mudança dessa política econômica da morte, que destrói, né, e que compromete os direitos constitucionais, os direitos humanos e os direitos da natureza no nosso Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigada e seguimos juntas e juntos fazendo esse debate, multiplicando esse debate nos mais diferentes espaços, para que a gente possa conseguir, no Senado Federal, dar esse passo, né, de aprovação do Fundeb para valer, do Fundeb com CAC, e avançar depois para a regulamentação. Retomo mais uma vez que as propostas, aquilo que Fátima falou, temos que ficar de olho, né? Há tanto o governo como há grupos vinculados a determinadas fundações, institutos empresariais, que estão atacando o CAC nesse momento, mas o CAC representa o desafio da gente superar uma tradição de oferecer as piores condições para quem sofre, quem está mais vulnerável, que enfrenta a maior desigualdade nesse país, com desigualdades imensas. Então, vamos defender juntos, o nosso CAC dentro do Fundeb. Então, um beijão a todas, a todos, e muito obrigada às companheiras que participaram, companheiras de luta, que eu admiro tanto, que participaram aqui dessa live com a gente. Obrigada, Dê, muito importante a sua contribuição. Eu gostaria de agradecer, então, as nossas maravilhosas debatedoras, gostaria de agradecer também as nossas intérpretes de Libras, Carol Fomin e Vânia Santiago. Gostaria de agradecer a nossa equipe de comunicação que está na condução, que é Nana Soares, a nossa Júlia Daer também, que está nos apoiando aqui nesse momento. E também gostaria, de, antes da gente finalizar, reconhecer o trabalho de entidades como a FINEDUCA, a Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento na Educação, a UNCM, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e principalmente o trabalho da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem atuado com muita coragem e muita firmeza na luta pelo direito à educação de qualidade para todas e todos, com equidade. E como bem lembrou Marina Avelar ontem no seu Twitter, Paulo Freire já dizia: queremos justiça social e não caridade. Seguimos. Um beijo a todas e todos.